mais de 10 anos e, enfim, lido com pessoas há muito tempo. Há inúmeros relatos de bullying que eu acompanhei e os professores não tinham a menor ideia de que a coisa estava acontecendo. Principalmente quando vai se chegando em classes onde há vários professores, onde existe um professor por matéria, existe aquela descontinuidade. Tem um professor que vai 2 vezes na semana, outro que vai 2, outro que vai 1, outro que vai 3. E aí perde-se um pouco da continuidade dessa história. E muitas vezes o professor ele tem que dar não sei quantas aulas no dia para poder valer a pena um dia de trabalho. A gente entende perfeitamente a intenção positiva, às vezes, dessa falta de interesse ou desleixo ou falta de cuidado, é o nome que você quiser dar para essa atitude. Mas eu acho que é muito importante que professores, eles são agentes importantes nessa história do bullying. Comecem a prestar atenção. E que não adianta também só prestar atenção se esses dados percebidos não vão ser acolhidos e trabalhados também dentro do colégio. Então é de extrema importância que a estrutura do colégio tenha, de alguma maneira, um espaço para que essas percepções, que são pedaços do quebra-cabeça de vários professores, sejam levadas em consideração, que a dinâmica da turma seja considerada. Bom, dentro da programação neurolinguística, eu vou falar uma coisa assim, que eu espero que algumas pessoas não fiquem ofendidas, até porque muita gente não conhece PNL, não conhece o que as coisas da PNL significam, mas todo comportamento tem uma intenção positiva. Aí você vai dizer, mas peraí, como é que pode haver uma intenção positiva num bullying? Tem, é porque intenção positiva não é, a gente usa no português muito, principalmente, intenção como algo que você está fazendo de cabeça pensada. Então quando a gente pensa assim, comportamento tem uma intenção positiva, então eu estou agredindo você e no fundo eu tenho a intenção de fazer algo positivo com você. Não é o caso. Talvez essa não seja a melhor palavra, mas é a palavra que tem disponível aí. Mas o que significa a intenção positiva? É que alguma coisa está surgindo ali. O bullying é um sintoma. Todo sintoma ele é a expressão de uma comunicação que está vindo de dentro daquela pessoa ou daquele sistema. Então, quando, numa perspectiva sistêmica, um bullying acontece, o que acontece? Isso é um sintoma. O bullying é um sintoma de uma dinâmica. Então, é muito importante que as pessoas se deem conta disso. O que está emergindo ali? O que lá no fundo, essas pessoas que estão sendo os agentes diretos do bullying, lá no fundo, a parte deles, de cada um deles, e a parte da identidade da turma que está fazendo isso, inclusive existem aqueles que não estão diretamente envolvidos no bullying, mas acabam sendo profundamente coniventes com a história toda, vendo a coisa acontecer e não fazendo absolutamente nada por conta disso, às vezes não ajudando aquele colega. Então se tem algum colega alguém vendo aqui e percebe que o bullying está acontecendo com colegas de vocês, conversem com esses colegas, levem essa situação para a coordenação pedagógica ou para o SOI, para os serviços de psicologia, de orientação do colégio. É de extrema importância. E que isso seja tratado com muito cuidado, porque há muita dinâmica inconsciente nesse processo. Quando a gente fala em intenção positiva na PNL, isso significa que existe muita coisa que foi aprendida, absorvida, e essas pessoas estão deixando isso fluir na dinâmica e às vezes não estão se dando conta. Muitas vezes o jovem que está fazendo bullying, ele não é um mal intencionado. Ele está dando vazão a estereótipos que ele absorveu, a coisas que ele viu sendo feitas com outras pessoas. E muitas vezes pais responsáveis acabam incentivando filhos, meninos principalmente, a serem extremamente agressivos, e por aí vai, e depois não sabem por que os filhos acabam se metendo em algumas confusões, em algumas coisas assim. Então é muito importante também que os pais daquelas pessoas, dos jovens que estão fazendo bullying, também assumam o seu grau de responsabilidade naquilo que os filhos estão fazendo, até porque eles são mesmo responsáveis, principalmente se os jovens forem menores de idade. Eles são responsáveis por isso. E também não adianta bater de frente, bater ou, enfim, tornar a vida do filho que causa o bullying em outra pessoa um inferno. Porque também existe alguma coisa dentro daquele jovem que está fazendo alguma coisa que foi aprendida, que foi conectada em algum momento como sendo passível de se expressar através do bullying.
Então é importante, ter razão ou não ter razão é o menos importante nesse momento. Não adianta o jovem não ter razão e você reprimir o jovem violentamente também, que faz o bullying na outra pessoa, e não resolver a história. Porque se você não resolve a história, aquele comportamento não está resolvido. Muitas vezes você, quando reprime, você até reforça o processo. Então tem que se abrir aí a possibilidade de se discutir aquilo ali. Pais muitas vezes não gostam de discutir. Eu vejo isso na psicoterapia muitas vezes. Muitos jovens que passaram por N situações, sejam meninas que ficaram grávidas, meninos que começaram a usar drogas e uma série de coisas assim, e que me disseram textualmente, eu experimentei um dia um cigarro de maconha, mas eu não tinha espaço para falar isso com meus pais, porque senão eu ia apanhar, minha vida ia ser um inferno. Muitas vezes, se o jovem chegasse para os pais e dissesse, eu experimentei algumas vezes um cigarro de maconha e não sei o que fazer com isso, os pais poderiam conduzir isso de outra maneira. Ou a menina que diz assim, eu estava lá com o meu namorado e nós estávamos nos beijando, de repente coisas foram acontecendo e nós sentimos vontade de ir adiante e eu fui adiante. E muitas vezes a jovem não tem espaço para conversar com a família a respeito dessas coisas que ela está sentindo. E por conta disso, ela não fala nada, ela continua a fazer aquilo que está errado e acaba tendo uma gravidez, uma doença sexualmente transmissível, como há muitos casos agora de AIDS entre jovens mulheres na faixa de 20 anos de idade ou menos. E muitas não têm espaço para conversar essas coisas na família. E muitas vezes você pergunta para a família, há espaço para conversar? Há espaço. Ou então, como eu gosto de dizer para os meus alunos de PNL, há muito espaço. Ela poderia conversar comigo sobre todas essas coisas. O meu filho faz bullying? Mas ele poderia dizer para mim que ele tem um problema com aquele colega, ou seja, a negação do corpo. Não, né? Então, eu estou compartilhando com vocês, já que esse assunto está vindo aí com força total agora, que existe uma dinâmica e todas as pessoas envolvidas são responsáveis por um bullying, pela consequência do que ocorre com o bullying, que muitas vezes é só um jovem que fica chateado durante algum tempo e muitas vezes eu recebo pessoas no consultório como psicólogo, como coach, que desenvolveram toda uma fobia social, todo um bloqueio, e tomaram decisões que mudaram a sua vida completamente, restringiram aquilo que eles estavam fazendo porque eles foram vítimas do bullying. Porque eles passaram a associar desprazer a eles mesmos, desenvolvendo consequentemente uma baixa autoestima, crenças terríveis sobre si mesmo. Eu não acredito em mim. Se eu passo a me ver como um problema e diferente e aquém de todo mundo, você automaticamente começa a restringir aquilo que você pensa que pode fazer sobre a sua vida. E nós somos consequência daquilo que nós pensamos, nós somos consequência daquilo que nós acreditamos. Então tudo isso é muito importante porque é a vida de uma pessoa, é a vida de todo um grupo de jovens que está sendo discutido aqui. Porque eu, como profissional, estou olhando para o sistema como um todo. Eu não estou só preocupado com a vítima do bullying, que é horrível para essa pessoa. Eu estou preocupado, por exemplo, com alguém que faz o bullying também. Porque essa pessoa também muitas vezes vai reforçar um tipo de comportamento agressivo. Isso vai resultar muitas vezes num marido que espanca a mulher, numa mãe que espanca um filho porque o filho está incomodando e não sabe como lidar. Porque tudo aquilo que a gente põe em foco aumenta. Se a pessoa tem um determinado tipo de comportamento e aquilo não é uma coisa saudável e nada é feito a respeito daquilo, principalmente numa idade em que eles estão aprendendo essas coisas, que é na juventude, a tendência é isso aumentar, a tendência é isso ficar muito mais forte. Então o bullying, a situação do bullying, ela é muito triste e pode ter consequências terríveis que vão destruir toda uma vida, tanto para quem sofre o bullying quanto para quem faz o bullying, porque é todo um sistema que está em jogo aí no processo. E nós precisamos entender esse tipo de coisa e principalmente agir em relação a isso. Eu recomendo que os profissionais da área possam ter e criar a oportunidade de discutir com as turmas o que está acontecendo quando o bullying ocorre no colégio.